Bíblia, as Santas Escrituras, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Lemos aí os versos 1, 2 e 3 de Atos 13. Obrigado, meu querido. De Atos 13. Se não encontrar, é só olhar aqui para a tela que está aqui no expositor. Amém? Diz a poderosa palavra do Senhor. Ora, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaim, Colosso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Verso 2. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separa-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Verso 3. Então, depois que jejuaram, oraram, lhes impuseram as mãos, os despediram. Podeis tomar assento. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Como diz o diácono Gessildo, o tema, servos com autoridade, e autoridade espiritual. Seja uma grande autoridade, que variedade existe na igreja, O ponto comum entre aqueles 5 homens era sua profunda fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca devemos nos excluir quando o Senhor Jesus nos chamar para a sua maravilhosa obra. Não importa o quão difícil possa ser trabalhar, devemos obedecê-lo como servos obedientes ao chamado do Senhor. A igreja separa Barnabé e Saulo para a obra que Deus os chamou. Estava chamando. Tinha perante eles separado e designado para a sua obra um propósito especial. Nós também devemos separar nossos obreiros para cumprir as suas missões, os missionários, os evangelistas, os servos fiéis, para realizar a sua obra missionária, a qual o Senhor tem nos chamado. Nós também, como igreja do Senhor no geral, podemos usar nosso tempo, recursos e talento para a obra de Deus. Pergunte a Deus em oração, porque Ele quer que você separe para Ele em relação à sua vida. Muitos de nós, como o irmão estava citando, irmãos, muitas vezes oramos a Deus pedindo talento, ou dom, ou algo a Deus, porque na verdade, irmãos, o que é dado e atribuído a cada um de nós, irmãos, também é fruto de 2 orações. Perguntar a Deus o que você pode fazer no reino de Deus, espere a resposta de Deus. Se você ainda não se encontrou nesse lar, nesse ministério de Deus, muitas vezes as pessoas dizem que não tem o dom para isso, para aquilo outro. Eu não sei pregar, eu não sei evangelizar, eu não sei lidar com criança. Nós devemos, irmãos, nos colocar diante de Deus, para que Deus venha tocar o teu coração e colocar algo na tua mente que você possa realizar no reino de Deus. Todos nós somos chamados para fazer algo no reino de Deus. Não fomos chamados só para ficar sentado na igreja, ouvindo pregações, anos e anos a fio, e nada fazer para o reino de Deus, ao qual todos nós fomos chamados. Quando fomos chamados, obedecemos o chamado do Senhor, fazemos aquilo que o Senhor quer que cada um de nós venhamos realizar em sua obra. Você viu aqui na igreja de Antioquia, esses 5 homens oraram, jejuaram e buscaram a presença do Senhor. Não diz quantos dias ou quanto tempo, se disseram eu também não encontrei, quanto tempo eles passaram orando, jejuando e buscando a presença do Senhor. Mas de tal forma esses homens buscaram, se aprofundaram, jejuando, orando, buscando, perseverando na presença do Senhor, até que o Espírito Santo falou
dois homens especiais para a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor separou, no caso, a Barnabé e a Saulo. E depois, no verso 13, aliás, no 13 e no 9, ele vai se chamar Paulo. Louvado seja o Senhor. E para quem não sabe, irmãos, Barnabé, o nome do Barnabé era José. Quem mudou o nome dele foram os discípulos do Senhor que mudaram o nome dele, né? Barnabé se tornou o nome desse discípulo tão especial. Louvado seja o nome do Senhor. E também teve um ato que aconteceu muito interessante. Isso aí está em outra pregação que eu também irei trazer. Que ele foi uma das pessoas que vendeu a herdade e colocou aos pés do discípulo, e também impulsionou Ananias e Safira para fazer aquilo lá, aliás, ofertar, né? Mas só que fizeram de uma forma equivocada o que eles fizeram. Então, meus amados irmãos, ao serem chamados, ao serem convocados para a obra do Senhor, irmão, ao ser separado para a obra do Senhor, não diga não, faça a obra do Senhor. Lembro-me, talvez há um ano e pouco atrás, não sei se já faz um ano, acho que ainda não faz um ano, houve uma reunião aqui na igreja em que os pastores estavam todos reunidos e os servos do Senhor, todos aqui reunidos, para separar obreiros para a missão do São Gonçalo. Estávamos todos nós reunidos na capelinha, então nós oramos ao Senhor, os pastores falaram com todos, e enfim, foram separados dois obreiros do Senhor, no caso, o diácono João Maia e também o diácono Adelino. E então a igreja orou pelo seu servo e enviou nessa missão de São Gonçalo. Louvado seja o nome do Senhor. E o importante, irmãos, é que os discípulos do Senhor, ao qual Deus escolhe, separa e envia para essa missão, sabemos o quão é difícil, sabemos que não é simples, não é fácil, é uma batalha longa, e são anos a fio muitas vezes, uns demoram meses, outros demoram anos, essa batalha de levantar uma igreja, uma congregação, de fazer a obra do Senhor, a obra missionária do Senhor. Portanto, irmãos, todos nós, irmãos, devemos nos colocar diante do Senhor, com o nosso coração aberto para pregar e fazer a vontade do Senhor. Porque Paulo e Barnabé foram a tais lugares, primeiro, irmãos, porque eles eram guiados ou dirigidos pelo Espírito Santo de Deus o tempo todo. Ou seja, irmãos, se você crê realmente em tudo que você faz, se Deus está adiante, à frente do teu trabalho, irmãos, acredite, aquele trabalho vai perseverar, ele vai crescer, a obra do Senhor vai continuar, com certeza. Apesar da dificuldade, apesar dos problemas, muitas vezes, o desânimo, o cansaço, muitas vezes, irmãos, o contingente de pessoas para auxiliar, para ajudar, o auxiliar, irmãos, de uma obra, irmãos, ele é muito importante, irmãos. Ele se faz muito importante no momento que a pessoa vai para ajudar na missão. Terceiro ponto, visitaram populações e centros culturais importantes, a fim de alcançar tantas pessoas quanto fosse possível. Ou seja, eles tinham em mente um grande objetivo ao carregar essa tarefa, essa missão tão importante. Eles foram a muitos lugares, irmãos, populosos, que davam para eles ampliar o máximo possível e alcançar o máximo possível de pessoas. Paulo era um estrategista, Paulo sabia fazer a obra, ele procurava, irmãos, lugares que tivessem populações muito grandes, ou lugares, irmãos, que fossem lugares de passagem ou navio, cidades, irmãos, que tivessem muito movimento. Ali era ponto estratégico que o apóstolo Paulo costumava visitar e alcançar mais pessoas possível. Ponto 4, foram as cidades que possuíam sinagogas, falaram primeiramente aos judeus, com a esperança de que esses recebessem a Jesus como o Messias prometido e ajudasse eles a divulgar as boas novas do Evangelho de Jesus. Junto com eles, tivesse mais êxito em suas missões. Louvado seja o nome do Senhor. Esse era o propósito de aqui Paulo e Barnabé, era que eles conseguissem que os judeus daquele lugar aceitassem a mensagem de Jesus e auxiliassem eles na pregação do Evangelho. Então eles foram primeiro nas sinagogas pregar para eles e falar do amor de Jesus para eles, da ressurreição do Senhor e da obra maravilhosa do Senhor, a fim de que
quando fala, quando somos enviados pelo Espírito Santo. Atos 13, agora é o versículo 4 e 5. 13, agora 4 e 5. Esses, pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Verso 5. Chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus na sinagoga dos judeus e tinham a João Marcos como auxílio. Localizando-se no mar Mediterrâneo, a ilha de Chipre, com uma grande população de judeus, era o lar de Barnabé e a primeira parada dos apóstolos, a fim do apóstolo Barnabé. E foi a primeira parada em território familiar. Talvez Barnabé, como um dos discípulos do Senhor, não sabendo quanto tempo ele estava afastado da sua terra natal. Mas interessante, irmãos, que nos chama a atenção é que eles fizeram a primeira parada exatamente no território, na terra desse discípulo, que era Barnabé. E talvez o nosso coração, muitas vezes, por muitos que pregam e fazem missões, muitas vezes passam anos fora fazendo missão, ou às vezes até fora do país, como muitos aí fazem na África e aí em muitos outros lugares fazendo missões, muitas vezes passam 6 meses, ano, 2 anos, e ao chegar, irmão, esse servo do Senhor na terra dele, novamente, com a companhia do apóstolo Paulo, eles ficaram felizes de chegar na terra natal daquele discípulo, porque como ele conhecia tudo por ali, seria mais fácil pregar a palavra do Senhor, ficava mais fácil eles se localizarem, ficava mais fácil eles trabalharem, e muitas vezes até ter o auxílio da família daquele discípulo, daquele servo do Senhor. Então, muitas vezes é mais prático, é mais fácil pregarmos a palavra do Senhor em nossa própria terra, na nossa terra natal, como aqui eles foram guiados pelo Espírito Santo. Nós, irmãos, sempre eles eram guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aonde quer que eles fossem, eles eram guiados o tempo inteiro. Paulo e Barnabé, o filho como era chamado, o filho da consolação, discordaram abertamente a respeito de João Marcos, no caso, o sobrinho de Barnabé. Paulo não quis levar João Marcos em sua segunda viagem missionária, porque ele os havia deixado anteriormente a missão e retornado para Jerusalém. Essa era a primeira missão, agora eles iriam fazer a segunda missão e eles queriam levar novamente João Marcos, que era sobrinho de Barnabé. Porém, ele na primeira missão, ele desistiu e retornou para Jerusalém. Por isso, quando eles foram se organizarem para fazer a segunda missão, ele queria novamente, no caso Barnabé, levar o seu sobrinho João Marcos. Mas Paulo relutou completamente, não quis levar outra vez João Marcos, porque ele tinha abandonado eles. De fato, irmãos, como Paulo era muito organizado, talvez se sentiu até meio chateado. Imagine, pastor Jean pega, começa um trabalho em algum lugar, começa a organizar um pouco para ir, então vamos organizar essa missão, por exemplo, para Pentecoste, e separa o Marcílio, ou o Guilherme, ou qualquer um dos irmãos. E no dia que você está para ir para a missão, o irmão diz: não vai dar para mim ir. Então fica toda a responsabilidade para cima de quem organizou. Então eles tiveram que fazer a missão, mas tendo que não mais contar com João Marcos. Dessa discussão, irmão, ficou tão acirrada entre Paulo e Barnabé que acabaram separando os dois. Nós, meus amados irmãos, o Espírito Santo separa os homens de Deus para fazer a missão. Começaram a missão, Barnabé e Saulo. E nessa discussão deles dois, que separaram, então Paulo não foi mais andar nessa missão, não foi mais completar essa missão junto com Barnabé. Então passou a ser a companheiro de Paulo, no caso, Silas e João Marcos se foi junto com o seu tio Barnabé. E essa discussão foi tão acirrada que então, em vez, irmãos, de serem unidos aquele povo de Deus, acabaram discutindo. Discussão, irmãos, sempre vai acontecer, por A mais B, ou o que tenha acontecido ou não, o que possa acontecer ou não. Isso pode haver discussão, mas note, irmão, até mesmo nessa situação, Deus se aproveitou dessa situação equivocada, ou errada, ou ruim. Em vez de agora ser uma missão passa a ser duas. Em vez de só um
uma dupla, agora se tornaram duas duplas, ou seja, se tornou melhor ainda. No caso, separaram, foi Paulo e Silas para um lado, e no caso, Barnabé e João Marcos para outro lado. Em vez de agora nós temos o evangelismo com Marcílio e Jana, temos agora o evangelismo com Marcílio ou com o irmão com o irmão dele, no caso, os dois irmãos que agora fugiu da memória, que a minha memória é péssima. Então, irmão, acabaram separando e sendo, no caso, em vez de um só, um grupo, dois grupos, para evangelizar o Senhor. Muitas vezes, irmãos, essas discórdias, que não é do agrado de Deus, e muitas vezes que acontece no meio da igreja, e já aconteceu em alguns trabalhos da igreja anteriormente, e de haver discórdia entre os irmãos, infelizmente, e acabou se tornando a missão, em vez de pior, se tornou-se melhor. Por isso, irmão, que essa situação entre Paulo e Barnabé foi tão chata, mas de certa forma acabou sendo por Deus proveitosa. O início da segunda viagem missionária, Paulo e Silas iniciaram uma segunda viagem missionária com a finalidade de visitar a cidade onde Paulo já havia pregado ou ali plantado igrejas do Senhor. Na verdade, irmãos, eu acredito que um dos pontos necessários de uma missão, de uma igreja local que abre missões em outros lugares, sempre ficarmos visitando, ou seja, pelo menos pastores ou os seus obreiros, pelo menos de vez em quando visitar essas obras. Eu já vi histórias, irmãos, de igrejas que foram abertas e lá ficaram, e outras vezes que os irmãos voltaram, todas as coisas tinham sido modificadas, não era mais conforme o que tinha sido o começo ou o propósito que se iniciava. Então, é de suma importância, irmãos, quando abrimos trabalho, pelo menos uma vez, 6 meses ou uma vez por ano, visitar aquelas congregações, fazermos isso sem deixarmos de lado de fazer, para que as coisas não fujam muitas vezes do controle. Louvado seja o nome do Senhor. Desta vez fizeram um trajeto maior por terra, não mais por mar, viajaram ao longo das estradas romanas, no caso, Paulo e Silas, por um desfiladeiro em meio às montanhas Taurus, que ligava a Cilícia, as cidades de Derbe, Listra e Icônia, noroeste ao noroeste. O Espírito Santo lhes instruía a não ir à Ásia. Por esta razão, dirigiram-se ao norte para outra cidade. Percebam que sempre o Espírito Santo estava orientando, ou seja, quando Deus, irmãos, conduz você a uma obra, irmãos, Ele jamais vai te abandonar. E aqui, irmãos, o Espírito Santo todo o tempo estava guiando, falando com os discípulos dele, falando com os apóstolos, para esse lugar, para aquele lugar, para esse não, para esse sim. Ou seja, Ele não te abandona. O tempo inteiro, irmão, Ele estava guiando os seus discípulos. Novamente o Espírito Santo disse, não. Então passaram para a parte ocidental, por Mísia, a fim de chegarem à cidade portuária de Troade. Então, amados irmãos, guiados sempre, ouvir sempre. Sempre, irmão, devemos estar atentos a ouvir a palavra de Deus, sempre fazer a vontade do Senhor. Mas quem ouviu a voz do Senhor através do Espírito Santo, mas não deu ouvido e não deu atenção à palavra de Deus, irmãos, eu vou citar alguns textos aqui sagrados de pessoas que ouviram a voz de Deus, ouviram o Espírito Santo e não deram ouvido. E as consequências, irmãos, muitas vezes ela pode ser desastrosa ou muitas vezes até destruidora. Veja bem, lembramos de Adão e Eva, que eles ouviram a voz do Senhor e o que o Senhor falou para eles, mas acabaram não dando ouvido, e as consequências de Adão e Eva foi as piores da humanidade. E as consequências do ato que aconteceu por eles não ter ouvido a voz do Senhor, não ter dado ouvido à voz do Senhor. Por isso, irmão, devemos dar sempre ouvido à voz do Senhor. Quando o Espírito Santo falar, você deve dar ouvido ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Sansão em Juízes 16:21 foi outro que foi chamado pelo Senhor e acabou se desviando do propósito
teve os olhos vazados. Mas tem outras traduções, se você já leu outra tradução, dizem que os olhos de Sansão foram arrancados. Irmãos, isso foi a consequência da desobediência dele. Irmãos, muitas vezes, irmão, a ideia de fazer o que você quer e não obedecer à voz de Deus, irmão, pode te trazer sérias consequências. Por isso, irmãos, que nós devemos sempre estudar as Escrituras para muitas vezes sermos orientados pela palavra de Deus. E estamos sempre a percepção e aguardar sempre na memória, termos o cuidado do que aconteceu no passado, não vem acontecer com você no futuro, porque você desobedeceu a palavra de Deus. Não é só chegar nessa igreja, sentar numa igreja e ouvir, assistir pregações e pregações e mais pregações e não colocar na tua mente e no teu coração. E o pior, muitas vezes nem sequer colocar em prática. Por isso, irmãos, é que muitas vezes as consequências são danosas. Em 2 Reis, lembramos de Geazi, ou seja, Geazi, que era servo de Eliseu, outro também que era orientado pelo profeta, servo do profeta, talvez futuramente substituísse o profeta, como foi o Eliseu, que era substituto do profeta Elias. Ele, irmãos, era criado pelo profeta, ensinado, instruído, como assim os pastores são para nós, a igreja. Eles que têm a tarefa, o trabalho de nos orientar, de trabalhar em nossas mentes, ensinar, pregar. O pastor nem sequer era para estar no campo evangelizando. A tarefa dos pastores é ministrar a palavra, é ensinar a palavra do Senhor. Cabe à igreja fazer a outra parte. Mas então, irmãos, por não ouvirmos a voz, muitas vezes, do pastor, a instrução, do ensinamento, muitas vezes sofremos as consequências. Geazi sofreu as consequências. Orientado pelo profeta Eliseu, ensinado e instruído, tudo bem direitinho, ele decide desobedecer e fazer algo equivocado. Recebeu, irmãos, a recompensa pela cura de Naamã, que na verdade nem foi ele, nem o profeta, foi Deus quem usou o profeta para dar a cura a Naamã, no caso, o sírio. Então ele foi e recebeu a recompensa no lugar de Deus. E o que aconteceu com ele, todos já sabem, ele ficou leproso, acabou herdando a lepra de Naamã. Por isso, irmão, se você não quer herdar a maldição, irmão, de muitas coisas nesse mundo, fique sempre atento às pregações, os ensinamentos que a igreja aplica, os ensinamentos que as Santas Escrituras colocam no teu coração, as pregações que os pastores pregam para você, as instruções, irmão, devemos guardar em nossos corações, não só ouvir, mas guardarmos, irmãos, para que no momento certo você possa usar. E aquilo que não é para você não usar, descarte e fique atento, com cuidado, para você não cair na mesma armadilha que Geazi caiu. E o último ponto desse aqui, irmão, no caso, na aparição da NVI, por exemplo, em 1 Samuel 15, diz que o rei Saul ergueu um monumento em sua própria honra. Ou seja, o rei que foi escolhido pelo povo, um rei que tinha como tarefa guiar o povo de Deus, irmãos, no decorrer de sua caminhada, começou a fazer loucura. Muitas vezes o servo do Senhor, por se achar que sabe demais ou grande demais, irmão, pode acabar, irmãos, fazendo loucura. E isso, irmão, foi uma das quedas que levou a ele cair. Sem falar que ele desobedeceu uma ordem direta de Deus, que Deus tinha ordenado através do profeta Samuel, e ele não fez, ele não cumpriu. E além do mais, ainda deixou ainda vivo o rei Agag e o rebanho do melhor das ovelhas, daqueles que o Senhor disse para que ele não fizesse isso mais, destruísse totalmente. Ou seja, ele desobedeceu uma ordem de Deus, uma ordem do Senhor, e acabou pagando com a própria vida, porque mais adiante houve batalha, houve guerra, o Senhor tinha abandonado ele, e ele mesmo acabou cometendo suicídio. Ou seja, irmãos, a sua decisão, a sua vontade pode te trazer sérias consequências. Obedeça a palavra de Deus, creia na palavra de Deus, medite na palavra de Deus, não fuja dos planos de Deus para a tua vida, cumpra. Terceiro ponto, quando somos ordenados, quando o Senhor nos ordena, aí, Isaías capítulo 6, versos 7 e 8, o livro do profeta Isaías, capítulo 6, versos 7 e 8. E com a braça tocou-me a boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado os teus pecados.
a quem enviaremos? E a quem irá por nós? Então disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja o Senhor. Ao ouvir, o profeta Isaías, ao ouvir a voz do Senhor e ouvir o louvor dos anjos, Isaías entendeu o quanto havia pecado perante Deus. Ele também compreendeu que não tinha qualquer esperança de alcançar o padrão divino e de santidade. Entretanto, quando seus lábios foram tocados como uma brasa viva, ficou sabendo que seus pecados haviam sido perdoados. Não foi a brasa que o purificou, mas foi Deus que purificou ele de seus pecados. Portanto, meus amados irmãos, quando nós, irmãos, nos convertemos, somos, irmãos, de certa forma, purificados dos nossos pecados. Todo aquele nosso pecado que nós trazemos conosco, irmão, ele deve ser abandonado, tirado, riscado, jogado para longe de cada um de nós. Para que possamos fazer o trabalho do Senhor, é necessário que nós nos livramos de tudo aquilo que não convém. Vem para ser uma bênção. Ele purificou-se e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Era necessário que o doloroso processo da purificação fosse realizado antes de Isaías executar a tarefa para a qual Deus o estava requerindo. Antes de aceitarmos, irmãos, o apelo divino para falarmos aos que nos rodeiam, devemos purificarmos como Isaías. Devemos nos purificarmos como o profeta Isaías. Muitas vezes, irmãos, somos chamados para fazer a obra do Senhor, e muitas vezes, e muitas pessoas que abrem trabalho, fazem trabalho, realizam trabalho, muitas vezes, irmãos, muitas vezes despreparados para fazer a obra do Senhor, muitas vezes carregados de pecado, ou muitas vezes com pendências na sua vida, e querem fazer a obra do Senhor. Aqui, irmãos, Isaías, ele viu que ele tinha pecado, que ele não estava no padrão de santidade, para que ele pudesse fazer aquela obra, porque ele percebeu o quanto ele era pecador. Eu e você, irmão, devemos perceber o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos, irmãos, negligentes em muitos pontos de nossas vidas. Ao fazermos a obra do Senhor, irmão, devemos estar, irmãos, limpos, irmãos, de todas as formas que for possível, para realizarmos a obra do Senhor. Não podemos fazer a obra do Senhor de qualquer forma. Certa vez eu contei aqui uma história de uma pessoa que eu conheço, que ele era de uma certa denominação, ele contando que muitas vezes ele brigava com a esposa dele, e muitas vezes, para passar a raiva dele, saía aos irmãos para evangelizar. Uma coisa, irmãos, que eu acho que seja equivocado, porque na realidade, irmãos, se você está com raiva e fazer a obra do Senhor com o coração inchado, com problemas que você estava em casa, ou no seu trabalho, ou seja onde for, irmão, acho que não seja uma forma de ir fazer a vontade do Senhor, ou o trabalho do Senhor. Devemos ir ao campo, irmão, fazer o trabalho do Senhor, mas fazê-los com amor, com diligência, com responsabilidade, com o coração limpo. Se houver algum problema que você tenha que orar com uma pessoa, se você chega a determinado ponto, como nós muitas vezes abordamos pessoas, o pastor Geda frequentemente faz isso quando nós estamos evangelizando, e conversa com as pessoas, e começa a dialogar, e muitas vezes oramos por aquela pessoa, e se aquela pessoa se manifesta naquele momento, como você vai estar preparado para orar por aquela pessoa naquele momento? Se você está com o coração cheio, na verdade já é errado você estar brigando com a sua esposa. Devemos tentar entrar em acordo, conversar e resolver nossos problemas, mas em fazer a obra do Senhor, irmão, devemos fazer com zelo, com amor, com alegria. Não devemos fazer de qualquer forma. Penso eu que deve ser dessa forma. Não fazemos a obra do Senhor de qualquer forma, de qualquer jeito, como se fosse qualquer coisa que não tivesse nenhum valor. Irmãos, a obra do Senhor é algo mais importante que existe nessa terra, é a obra do Senhor. Jesus veio a esse mundo, irmão, para fazer a vontade do Pai. Não, irmão, Jesus veio para salvar a humanidade, não. Ele veio fazer, o que ele veio fazer em especial era obedecer à vontade do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Esse era o ponto principal, era ele obedecer a palavra do Pai. Tanto
Tanto é que lá no capítulo 17 de João, ele vai entregar a obra ao Pai e orar por ele mesmo. Ora para o discípulo e ora por mim, por você, na oração sacerdotal de João 17. Se você não costuma ler, lê João 17, capítulo inteiro, quando Jesus ora, entregando a obra do qual ele veio para realizar. Louvado seja o Senhor. Portanto, meus amados irmãos, não devemos fazer a obra do Senhor de qualquer jeito, de qualquer maneira. Sejam, irmãos, prudentes na obra do Senhor. O Senhor não recebe de você oração, irmão, com um coração vazio, uma oração vazia, seca, feita de má vontade, feita com preguiça. Tem uma tradução que eu não sei se é a norueguesa que fala a memória, que ele diz: maldito seja o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Devemos, irmão, fazer a obra do Senhor, irmão, com alegria e com o coração aberto, feliz para fazer. Vai pregar, prega com amor. Vai evangelizar, evangeliza com amor. Vai auxiliar o teu pastor, o teu líder, faça isso com amor, com alegria, com retidão. Não faça de qualquer forma, relaxadamente. Faça com dedicação e com amor. Quarto ponto: como temos compaixão pelas almas perdidas. Mateus capítulo 14, versos 14 ao 16. Mateus capítulo 14, versículo 14 ao 16. Quando temos compaixão pelas almas perdidas, e ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão, e compadecendo-se dele, curou os seus enfermos. Versos 15. Chegando à tarde, aproximando-se dele os discípulos, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já passada. Despede a multidão para que vão às aldeias e comprem o que comer. Verso 16. Jesus, porém, disse: não precisa ir embora. Dai-lhe vós o que comer. Muitas vezes, irmãos, a pessoa ouvindo uma palavra dessa do Senhor, irmão, a pessoa não vai fazer o quê? Segundo as Escrituras, irmãos, eram quase 5.000 pessoas. E fizeram os discípulos como o Senhor mandou, procurar entre eles se alguém havia trazido alguma coisa para comer. E eles procurando no meio da multidão, havia apenas um menino com 5 pães e 2 peixinhos. E aquele, irmão, foi o suficiente para o Senhor realizar aquela obra. Louvado seja o nome do Senhor. Com alguns milagres, o Senhor Jesus provou sua identidade. Já a outros, ensinou a eles importantes verdades. Mas aqui somos informados que Jesus curou as pessoas porque sentiu grande compaixão por elas. Jesus é amoroso, compassivo, ele cuida das pessoas. Se você sentir, se você estiver sofrendo, lembre-se de que Jesus também sofre e sente compaixão por você e pelas pessoas do mundo. Se nós lembrarmos, por exemplo, diz o cego Bartimeus, lá de Marcos 10, 46 a 52, esse cego, irmãos, mendigava pelos caminhos de Jericó, e sabendo que Jesus iria passar por aquele lugar, se colocou-se no caminho e esperava que o Senhor passasse por ali, para que veja o Senhor e suplicar ao Senhor. E o Senhor, vendo aquele cego, suplicando, gritando por ele, teve compaixão dele e curou aquele cego. Louvado seja o nome do Senhor. Dessa mesma forma, irmãos, o Senhor Jesus, irmãos, compadece das nossas necessidades. Todos os momentos, irmãos, Ele está atento a cada um de nós, irmão. Apesar de nenhum de nós sermos merecedor de coisa nenhuma, irmãos, mas o Senhor, irmãos, Ele
compaixão do seu povo, e a misericórdia dele, irmão, dura eternamente. Por isso devemos, meus amados irmãos, buscar o Senhor Jesus, e não só nos momentos de dificuldade, mas também em momentos de alegria, em momentos de bonança, quando você está feliz da vida, quando Deus tem te abençoado no teu trabalho, na tua vida, no teu casamento, no teu lar, com os teus filhos. Louvado seja o nome do Senhor, louve ao Senhor quando você estiver em casa sozinho, glorifique o nome dele, agradeça a ele em todos os momentos por tudo que ele tem feito, e em especial por quem ele é na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é um pai, irmão, amoroso, um pai que cuida, um pai zeloso para com os seus servos. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos, meus irmãos, buscar o Senhor em todos os momentos. Quinto e último ponto: quando estamos prontos a abrir mão e renunciar. Hebreus 11, versos 25 a 24 ao 27. Hebreus 11, 24 ao 27. Pela fé, Moisés, já homem, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que ter por algum tempo o gozo do pecado. 26. Tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como quem vê aquele a que é invisível. Moisés se tornou um dos maiores líderes do povo israelita, um profeta e um legislador, mas quando ele nasceu, o seu povo era escravo no Egito. Mas o faraó ordena aos seus oficiais egípcios, quando os filhos dos hebreus nascessem, se fossem homens, deviam ser mortos. Porém, Moisés foi poupado, e a filha de Faraó o criou na própria casa de Faraó. Ou seja, Deus, irmãos, preservou Moisés. O decreto do rei era que todo homem, todo menino macho que nascesse dos hebreus era para ser morto. O que Faraó temia, irmãos, era futuramente uma rebelião, porque os israelitas, irmãos, que ficaram escravizados durante 430 anos, irmãos, era uma multidão, irmãos, inumerosa, e por isso ele temia que outra nação atacasse o Egito e o povo acabasse se rebelando e se unindo com a nação inimiga e se indo contra Faraó. Por isso que Faraó colocou essa ideia louca na cabeça de matar os primogênitos. Outras fontes falam, os sábios falam, que na verdade aquilo era coisa do diabo, porque sendo Moisés o escolhido, poderia ser o Messias que havia de vir, assim como outros falam também o que aconteceu com Abel. Dizia que Abel também poderia ser aquele que era prometido, o Messias que havia de vir. Também o inimigo usaria, no caso, o próprio irmão para matar ele. Na verdade, são muitas fontes, o que é real ou não é real. O importante, irmãos, era que Deus cuidou de Moisés e separou Moisés e usou Moisés de uma maneira extraordinária para guiar o povo de Israel para sair daquela escravidão tão massacrada que ela era. Durante 430 anos eles sofreram amargamente no Egito, na escravidão que ali existia contra o povo hebreu. Porém, irmãos, no outro lado, nós devemos lembrar também, irmãos, que nós passamos, muitos de nós aqui, que tem 30, 20, 30, 40, 50, ou que se converteram novo ou não, também estavam na mesma situação do povo hebreu. Todos nós escravizados pelo pecado, pelo diabo. E todos nós, irmãos, que fomos chamados e demos ouvido à palavra de Deus e convertemos ao Senhor, irmãos, para sermos purificados. Da mesma forma que Moisés tirou o povo lá do Egito, irmão, livrou deles da escravidão do pecado, o Senhor Jesus tirou cada um de nós, irmão, da escravidão do pecado, que nós estávamos, irmãos, condenados para toda a eternidade, limpando cada um de nós do nosso pecado, nos purificando a cada dia, a cada passo que damos, sendo trabalhado pelo Espírito Santo. Deus trabalha na tua vida, Deus trabalha na vida de cada um da igreja, irmãos, tirando, limpando cada um de vós, irmão,
mesma forma que ele estava, irmão, escravizado, julgado por debaixo das mãos do faraó, cada um de nós estávamos condenados debaixo da mão de Satanás, pelos pecados que nos oprimia, que nos mantinha prisioneiros. Você percebe muitas vezes, quando o pastor, quando qualquer um prega aqui em cima, e chama você aqui em cima, se você quer aceitar Jesus, confessar Jesus como seu Salvador, parece que as algemas te prendem. Eu digo isso porque muitas vezes eu estava aqui nessa congregação e assistindo o culto, e os irmãos pregando, os pastores pregando, e quando tinha um apelo, não me dava uma vontade de ir, mas cadê a força de vir aqui à frente? Por quê, irmão? Porque eu estava aprisionado pelo pecado, irmão. Estava escravizado pelo pecado. Por essa razão eu não tinha força para vir aqui na frente entregar a minha vida para o Senhor Jesus. Mas um dia, irmãos, o Senhor tocou meu coração e me libertou dessa escravidão terrível. E eu vim aqui adiante, irmão, e confessei o Senhor Jesus. Falei para o pastor Diego, contei a minha situação, e no final do culto ele nos chamou aqui, e o Senhor Deus me colocou diante dos meus próprios olhos e mostrou o quanto eu era escravo do pecado. Se você, irmãos, ainda se sente assim, irmãos, olha ao Senhor todos os dias, porque pecamos todos os dias, infelizmente ainda, mas devemos ter cuidado por sermos, irmãos, guiados por Deus todos os momentos da nossa vida. Em quase todo o tempo, irmãos, você está ouvindo a voz do Espírito Santo, e muitas vezes, normalmente em pregações, muitas vezes você está abrindo o celular, não ouvindo seu celular, não tem nada contra ninguém, ouvindo, você vê mensagem, assiste mensagem, o Espírito Santo está falando com você na mensagem que ali está passando. Veja quando o pastor Jean posta muita coisa, eu não sou muito de comentar, mas eu gosto de ler, eu gosto muito de ler as mensagens, e irmãos, é muito edificante. Ali é Deus falando com você, edificando a tua vida, te fortalecendo a cada dia mais. Por isso, meus amados irmãos, ouçam a voz do Espírito Santo, obedeçam a voz de Deus. Se vocês no futuro não querem ser lembrados por ter caído em um erro a qual Deus te anunciou que iria acontecer. Muitas vezes, irmãos, por nós termos assumir os nossos próprios erros, as próprias consequências do nosso pecado, muitas vezes, muitos irmãos acabam se desviando quando caem em pecado. Muitas vezes não tem mais força para voltar para o caminho do Senhor, porque tem vergonha, por muitos outros motivos. Mas, amados irmãos, que Deus abençoe a cada um dos teus servos, que Deus abençoe e toque o coração de cada um de uma maneira especial, em que a igreja venha dar ouvido à palavra de Deus, quando Deus falar com vocês. Não sejam negligentes, ouçam a voz do Senhor e orem e peçam discernimento ao Senhor daquilo que Deus quer falar com você, e o que Deus quer que realmente você realize. Louvado seja o nome do Senhor. Eu aqui já agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe toda a igreja, e que a igreja do Senhor, irmão, siga sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, e ouvindo a voz de Deus falar no teu coração todos os momentos, para que você não venha sofrer as consequências dessa vida tão infeliz.